boa tarde, boa noite, depende da hora que você está assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo ao canal Psicoterapia Reencarnacionista em Foco. E até que enfim, como prometido, saiu o vídeo da segunda parte do assunto que nós estamos trabalhando, que é a regressão às vidas passadas, a regressão terapêutica, que nós, na psicoterapia reencarnacionista, chamamos de investigação do inconsciente. E você que assistiu o primeiro vídeo, agora vai ter a continuidade do assunto aqui no segundo vídeo, que é a segunda parte do nosso tema. Esse tema que foi muito sugerido para mim, tá? Por alguns amigos, pessoas em atendimento, alguns parentes, porque é um tema, regressão às vidas passadas, que suscita muita curiosidade, vontade de conhecer o tema a fundo. Os seus objetivos ou finalidades, como eles se operam e quais são as regras, a ética da investigação do inconsciente. Então, você já viu no primeiro vídeo, para quem assistiu, que regressão às vidas passadas é um termo mais popular, né, colocado pelas pessoas mais leigas no assunto. Alguns terapeutas que trabalham com processo regressivo chamam de regressão terapêutica. E aqui na nossa psicoterapia reencarnacionista, alguns colegas também trabalham com esse nome. Inclusive, às vezes eu até o utilizo para facilitar a comunicação. Mas o termo, aliás, né, não ir ao termo já explicado no vídeo anterior, primeira parte desse assunto é investigação do inconsciente. E lá eu expliquei por quê. Devido a um caráter mais científico dado para as pessoas incrédulas e para aqueles pesquisadores que não estavam lá muito dispostos a ouvir o que é isso, pesquisar, procurar entender o que é um processo investigativo num tratamento psicoterapêutico. Então, para quem não assistiu o primeiro vídeo, tá? Sobre esse tema, tá? É o primeiro vídeo, é a primeira parte. Vou apresentar para vocês aqui o thumbnail dele, quer dizer, a capinha do vídeo. Deixa eu botar aqui para vocês. É esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui. Tá lá no meu canal do YouTube, aliás, aqui no canal do YouTube, porque agora nas minhas mídias sociais eu não disponibilizo mais os vídeos longos, só coloco os avisos através de Reels e o short aqui no YouTube avisando. Todos os vídeos longos como esse serão somente postados aqui. Então, nas minhas mídias sociais vocês vão ter um vídeo curtinho, um short, um Reels, para que você venha até aqui no canal Psicoterapia Reencarnacionista em Foco e assista o vídeo por completo e venha aprender. Regressão às vidas passadas, regressão terapêutica ou investigação do inconsciente. Quem não assistiu, vai lá e assiste esse vídeo, porque essa é uma continuação. E qual é agora a ideia para esse segundo vídeo? Vou te apresentar aqui na mudancinha de tela. A ideia é essa. Esse thumbnail, tá? Que é a nossa miniatura deste vídeo que você está assistindo, vocês podem ver que o tema é o mesmo. Aqui nós vamos fazer relatos de processos investigativos, quer dizer, de regressões terapêuticas feitas por mim em meu consultório, ou em outros consultórios que eu já atuei também. E esses relatos são muito importantes. Nesses relatos, tá? Eu poderia pegar aqui para vocês, fazer uma síntese do que eu ouvi, porque eu tenho a gravação, né? Novamente ouvir a gravação do relato que eu vou fazer para vocês hoje. Olhei também o que foi escrito, as anotações, porque eu gravo e normalmente também anoto todo o processo investigativo. E poderia fazer um relato breve para vocês. Mas qual seria o inconveniente disso? Qual seria o problema aqui? Seria uma coisa muito sintética, tudo bem, daria um vídeo mais curtinho, mas muita gente poderia não entender. E seria um relato pobre, e eu aqui, na minha memória,
poderia esquecer de detalhes importantes. Então, o que eu fiz? Peguei, ouvi o áudio novamente de uma dessas investigações, a que eu vou apresentar para vocês aqui no canal agora, nesse vídeo, e digitei em tópicos, em 6 tópicos, e fiz uma apresentação para vocês didática. Em vez de eu relatar pela minha memória, eu tomei a decisão de ler para vocês, porque o que eu digitei está muito bem detalhado, não perdi um detalhe da regressão dessa pessoa, tá? Cujo nome será fictício, o nome da pessoa foi alterado, tá? Por uma questão de ética, de confidencialidade. Então a pessoa, normalmente ela me autoriza para dar o nome dela verdadeiro. Mas, como eu não vejo mais, não encontro mais a pessoa, é um relato com nome fictício, né? Então, é um relato que, em 6 tópicos, e abaixo, no final, aliás, de cada tópico, eu faço uma pequena explanação e revivo os conceitos do vídeo anterior. Esse que, se você não assistiu, aqui no canal, vá lá e procure. O vídeo de hoje cita, dá uma olhadinha. Segunda parte, relatos. Então, vamos ao relato da menina de 19 anos chamada Michele, tá? Repito, é um nome fictício, é uma jovem que não conhece nada de espiritualidade, mas que havia apresentado para mim, me relatado problemas de muita ansiedade, e dessa ansiedade estava ali embutido muito medo, que eu vou relatar para vocês, e vou fazer comentários sobre esses sentimentos que geram grandes transtornos na nossa vida. O medo e a ansiedade. Então, ao longo da apresentação do relato dessa investigação do inconsciente, que é muito interessante, mas foi uma investigação simples, fácil de procedimento, totalmente dentro da caixinha. Foi uma investigação não muito longa e que também não teve muito impacto emocional na pessoa. Vamos voltar aqui para a tela mais limpinha, né? Então, eu vou abrir aqui na minha tela, tá? Aqui no meu editor de texto, o preparo didático que eu fiz para vocês, tá? Então eu vou ler cada trechinho, vocês vão ver que meu rosto não está voltado sempre para a câmera, porque eu vou fazer uma leitura e cada trecho, estou repetindo, ao final de cada tópico, cada trechinho, faremos um comentário. Vale muito a pena você prestar atenção e, inclusive, vamos ao longo do relato que foi feito pela pessoa, pela Michele, lembrar conceitos da nossa psicoterapia reencarnacionista. Mas tem um conceito que eu preciso reviver aqui agora, que foi visto no vídeo anterior, que é o conceito de personalidade congênita. A personalidade congênita, o nome já diz, tá? São suas características de personalidade, positivas e negativas, que estão dentro de você. Características suas, muito suas, que estão no inconsciente, que estão ali vibrando no seu inconsciente. São características que você traz de vidas passadas, somada a novas características dessa sua atual encarnação. Então, obviamente, que o meio ambiente, o meio social que nós vivemos, nossos pais, nossos avós, tios, tá? Há grandes amigos que nós confiamos, professores, têm uma forte influência, um impacto muito grande sobre o nosso psiquismo. Então afetam, tá? Alterando às vezes as nossas características de personalidade. Então, a cada encarnação, nós podemos mudar características. Algumas desaparecem ou ficam mais atenuadas e outras sobressaem mais. Depende da nossa capacidade de recepção, da nossa capacidade de receber sugestões,
depende da nossa vontade de querer aprender ou não. Depende das nossas crenças, aquilo que acreditamos que podem ser reforçados na atual encarnação, ou nós tendemos a reprimir, jogar lá para o inconsciente, né? Lá para nossas sombras junguianas. Então, eu vou abrir essa telinha e lembrar que a personalidade congênita, tá, são características nossas, muito intrínsecas a cada um de nós, tá, muito individuais, que nós trazemos do passado. E lembrar que a nossa personalidade não é formada na infância, como afirmam alguns psicólogos, alguns psicanalistas, alguns psicoterapeutas, tradicionais. Esse tipo de psicoterapia, de análise psicológica, não nos interessa mais, porque nós temos um acervo de experiências encarnatórias, milhares, em nosso inconsciente estarem vivas. O nosso inconsciente tem ali registrado, né, todas as nossas experiências encarnatórias, desde as mais remotas até as mais recentes. E isso não podemos negar, porque o processo investigativo, ou de regressão, como queiram, é uma prova cristalina disso tudo. E a riqueza dos detalhes que a pessoa que se submete a um tratamento de investigação do inconsciente, sigla IDI, estão lembrados do primeiro vídeo, IDI, I maiúsculo, D minúsculo, I maiúsculo, investigação do inconsciente. Todo esse processo é muito rico. Em muitos casos, a grande maioria, os relatos são feitos em detalhes que abalam a crença até dos mais céticos. Vou voltar a falar isso no relato. Então vamos lembrar, personalidade congênita mostra a continuação de características de personalidades que já são pré-existentes no nosso inconsciente. Vou abrir então aqui o meu editor de texto para começar o relato. A menina Michele, de 19 anos, que nada conhece de espiritualidade, faz relatos muito interessantes. E para quem é espiritualista, principalmente espíritas, vão ver uma certa semelhança, ou muita semelhança, melhor dizendo, com o relato dos romances espíritas, de relato dos livros espíritas, principalmente os romances. Então, a menina Michele, tá? Vou começar bem aqui do início, quando ela me procura em consultório no ano de 2021, se eu não estou enganado. 2021. Em seu segundo dia de consulta, Michele chega ao meu consultório e me relata que, ao se deitar à noite, em estado de sono, porém ainda não dormindo, em sua tela mental, frequentemente se vê debaixo de água. Água por todos os lados. Então a Michele, ela deita sonolenta, mas ainda sem estar dormindo, segundo ela afirma, ela se vê dentro d'água, tá? Se afogando, mas não sente falta de ar. Então, até anotei aqui. No entanto, felizmente, Michele relata não sentir falta de ar nem mal-estar. Apenas um leve desconforto com a bizarra cena que se passava em sua tela mental, e gostaria muito de entender o porquê desta cena estranha e, de certa forma, desagradável se repetir com tanta frequência, apesar de não se sentir tão incomodada assim com esta recordação. Com efeito, se dizia mais intrigada do que incomodada pela cena. Então, como vocês podem ver, é algo bem simples de se tratar. Esse relato da Michele, tá, que ainda está fora dos relatos dela mais pesados, vamos dizer assim, os relatos mais importantes, que era falar da sua ansiedade, eu notei que ela não falou aquilo ali ao acaso.
ela me pergunta por que ela, quando deita, ainda em estado de vigília, porém tendendo a adormecer, essas imagens estranhas, bizarras aparecem na mente dela, na tela mental. E aí, o que eu faço? Tomo uma decisão, tá? Não saber, e obviamente que nós, psicoterapeutas reencarnacionistas, auxiliares dos mentores espirituais, ainda não sabemos explicar isso detalhadamente, não podemos adivinhar, não temos a tal bola de cristal. Então vamos investigar. Claro que após perguntas, após tentar conversar com ela, o que ela achava, eu continuo o trabalho e relato para vocês. Então vamos ao tópico número 2. Michele, dentre outros relatos detalhados sobre sua vida, fala aberta e naturalmente dos seus estados de forte ansiedade, dos seus momentos emocionais difíceis, principalmente sentimentos de angústia e medo do futuro. Destacou o medo de perder os pais e medo de não ter trabalho, mas que estava estudando para ter um trabalho. Então, vocês podem ver como a ansiedade e o medo, eles geram transtornos nas vidas das pessoas. Sendo assim, após algumas sessões normais de conversa, sessões ordinárias, para descobrir as origens desses sentimentos torturantes, Michele é convidada por mim para a primeira sessão de IDI, Investigação do Inconsciente ou Regressão Terapêutica, que pode ser de uma vida passada ou não, como falamos no vídeo anterior. Porque às vezes a pessoa regride a vida intrauterina, às vezes ela regride, mas não estava encarnada na vida passada, estava desencarnada, presa dentro de um caixão, ainda lá na casa dela, muito apegada à casa, apegada aos bens dela. Ela estava desencarnada, ela nos relata, tá? O que ela estava vivenciando ali no consultório, porém ela estava desencarnada. Pode estar flutuando ali no astral intermediário também. Mas normalmente, quer dizer, na maioria dos casos, a pessoa estava encarnada em uma vida passada. Acredito eu, pelo menos no meu caso, muito mais de 90%, né? Em ambiente calmo, tranquilo e seguro, ao se deitar em um divã confortável, Michele, sob o som de uma sequência de músicas relaxantes, totalmente adequadas para uma boa sessão de IDI, começa a relaxar a mente e o corpo. Enquanto eu, como auxiliar dos mentores, em conformidade com as explicações dadas no meu vídeo anterior sobre esse assunto, leio lenta e cuidadosamente o Manual de Investigação do Inconsciente. É uma leitura do Manual de Investigação do Inconsciente que se inicia o processo investigativo, que na sua primeira parte promove a sintonia da pessoa deitada com seu mentor espiritual. Em seguida, vem a parte do manual que ajuda a promover o relaxamento do corpo físico. E, finalmente, a parte da elevação da frequência vibratória da pessoa. Então, o manual é dividido nessas 3 partes até a pessoa regredir. Caso ela não regrida, tá? Com a leitura básica do manual, nós, auxiliares dos mentores espirituais, usamos táticas dentro do processo de investigação do inconsciente que nós temos todas dentro do nosso manual, que é uma ferramenta de trabalho indispensável para nós, psicoterapeutas reencarnacionistas. No item número 4. Por sorte, Michele regride facilmente. Antes da conclusão da leitura básica do manual, quer dizer, o manual da IDI, Michele inicia o relato detalhado de uma vida pregressa,
quando estava encarnada num corpo do sexo masculino, ou seja, nesta experiência terrena pregressa, ela era homem. Então nós sabemos, tá? Comentamos isso também no meu vídeo anterior, que nós podemos encarnar num corpo masculino ou feminino. Depende da nossa necessidade evolutiva, da nossa necessidade de expansão consciencial. Temos que ter experiências aqui na Terra nos dois sexos. E lá, um certo dia, se via dentro de um navio. Um navio grande, aparentemente vazio, em alto mar, pois não via ninguém por perto ali dentro do navio. Parecia que o navio estava vazio. Então Michele não dá detalhes, saiu procurando pessoas. Ela relata que não via ninguém por perto e dava a impressão que o navio estava vazio. E os mentores só permitem a recordação de fatos importantes e indispensáveis. Às vezes teve naquele navio uma grande atrocidade que mexeria emocionalmente com a Michele, com o seu emocional, ali naquele momento que ela está deitada, com a mente no passado e no presente simultaneamente. Expliquei isso no meu vídeo anterior. E a Michele, ela relata o básico, que ela não via ninguém. Então, o que acontece? Esse personagem do sexo masculino, Michele na encarnação anterior, muito tenso e preocupado, o personagem dessa história remota, né, que era a própria Michele em uma encarnação passada, avista uma pequena ilha relativamente próxima ao navio, que estava sem movimento. O navio estava parado. Ela não fala ancorado, fala parado. E resolve tentar nadar até lá, na tentativa de conseguir ajuda mais facilmente e obter recurso de sobrevivência. Nos dando a entender, são hipóteses, nos dando a entender que o navio estava carente de alimentos, ou não era um local mais seguro, ou tinha outros problemas não relatados por Michele, como o risco de afundamento, por exemplo, não relatados por Michele. Então ela queria sair do navio, avistou uma ilha e decidiu nadar até a ilha. Todavia, ao chegar à ilha, de imediato, o homem, o personagem dessa história remota, verificou que era uma ilha muito pequena e que, além do tamanho muito reduzido, era escassa de recursos naturais para sobrevivência, mesmo que temporária. Então chega lá na ilha, o personagem dessa história, tá? Uma encarnação pretérita a Michele, viu uma ilha pequena e de poucos recursos naturais. Observando que seria muito difícil permanecer naquela ilha bastante pequena, desconhecia aquela ilha pequena, e desconhecida e pobre de recursos para sobreviver até chegar a algum tipo de ajuda externa, o personagem, atual Michele, resolveu retornar a nado para o navio. Opa, aqui não vai dar para mim, né? Vamos voltar para o navio, que parece que lá ainda é o lugar mais seguro, onde provavelmente poderia ter mais chance de sobrevivência até o momento de conseguir ajuda. Só que já era final da tarde quando se iniciou uma inesperada e forte tempestade. Nesta situação, você que está assistindo esse vídeo, já dá para imaginar antecipadamente o que pode ter ocorrido, né? Sim, o personagem da história resolveu enfrentar a tempestade e, de fato, decidiu corajosamente nadar de volta até o navio, pensando única e exclusivamente na sua sobrevivência
e possibilidade futura de ser resgatado. Mas, infelizmente, diante do furor da tempestade, não resistiu às ondas de elevada altura. Se afogou, desencarnando em alto mar. Bem, tudo que eu escrevi aqui, tá, foi fruto do que eu vi na gravação, que nós gravamos o processo investigativo, tá, de ponta a ponta, gravamos e anotamos as coisas mais importantes, cruzamos todas as informações com o objetivo de ajudar no mapeamento do ego da pessoa, tá? Descobrir ali, através desses relatos, com a ajuda também das sessões de conversa, as principais características de personalidade daquela pessoa, tá? De todas, negativas e positivas, né? Então ali nós observamos outro detalhe. Como eu já falei no início deste vídeo, as riquezas dos detalhes dos relatos, tá? Que balança a crença dos maiores incrédulos, até as pessoas mais céticas, tá? Mais impermeáveis a acreditar naquele processo, elas balançam. Até eu, no início, quando era aluno da nossa escola, a BPR, Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, eu comecei até a duvidar. Opa, isso aí é coisa da mente humana. Opa, isso aí é a criação da mente humana. Isso pode ser fruto de imaginação. Só que com o tempo, assistindo às aulas práticas, fazendo, participando das investigações do inconsciente de pessoas, dos meus colegas de turma, e já estagiando, eu comecei a mudar a minha postura, o meu olhar para isso. E como já espiritualista por natureza, eu falei, o negócio é sério mesmo. As coisas realmente acontecem, tá? Infelizmente, os crédulos ainda permanecem por aí, mas nós que presenciamos isso ao vivo, diretamente, ficamos estupefatos com as riquezas dos relatos, os detalhes desses relatos e como esses processos afetam emocionalmente a pessoa que está em processo regressivo. Ou seja, é uma experiência fantástica para nós, profissionais, para a pessoa e que promove o crescimento de todos, porque a investigação do inconsciente vai ajudar a descascar a pessoa, até chegar à sua essência, como a pessoa é, tá? Como ela foi criada na sua maior pureza. E como o ego, ao longo dos milênios, vem obstruindo a nossa verdadeira forma de ser, a nossa essência divina, onde nós procuramos, através da psicoterapia, voltar a essa essência, que ela venha comandar a nossa vida. Então vamos continuar aqui. No item número 5, logo após o relato detalhado do seu desencarne, Michele nos relata que, sob uma luz, um anjo a conduziu na subida a um lugar desconhecido, mas bonito e de muita paz, e que estava recebendo tratamento em um hospital, em um leito próximo a uma janela, onde ela via um lindo jardim, pessoas conversando nesse jardim, incluindo até crianças, onde essas pessoas realmente, tá, pareciam muito felizes. E Michele acrescenta que as pessoas que lhe atendiam nesse hospital eram muito boas, pessoas bem-humoradas, acolhedoras e atenciosas. E lá ela recebia também instruções do que fazer ali, porque ela estava ali para se cuidar, que ela sairia dali em breve. E lá, já se sentindo bem melhor, começou a dialogar com pessoas, outros espíritos,
iniciou alguns estudos, trabalhou e recebeu orientações simples, porém muito úteis do seu mentor espiritual, que nós achamos que seja o seu mentor espiritual que estava com ela o tempo todo. E ela fala isso também de uma forma muito natural, novamente com riqueza de detalhes. Eram orientações e conselhos para a vida de modo geral, de um conselho de reforma íntima, conselhos e orientações de abandono do passado, aquele passado traumático, que pode ter gerado sentimentos muito negativos, e olhar para frente, de pensar no presente, tá? No aqui e agora, e olhar para frente, e fazer as transmutações na alma necessárias, né? No caso ali, não a alma, porque ela não estava mais encarnada, no âmago do espírito, para a busca da autoconsciência, do autoconhecimento para a autoconsciência, para a autorrealização. É uma sequência que nos busca, a que nós buscamos para chegar ao que nós desejamos: a paz interior, o equilíbrio, a harmonia, e que nós todos buscamos, que é a nossa felicidade. Claro que a felicidade aqui na Terra não é ainda a felicidade ideal, mas estamos, assim como o planeta, evoluindo concomitantemente para a busca dessa felicidade. Nós estamos vivenciando no momento uma encarnação, e não é uma encarnação que vamos ver a anjos, vamos ver a santos, é uma sequência de centenas, milhares de encarnações para que possamos atingir o nosso ego ancião e depois não precisamos mais encarnar num orbe planetário ainda material, denso como a Terra, né? E lá Michele relata, lá no plano astral onde ela está, né? Ela está desencarnada no plano astral, já no mundo espiritual. E o plano astral, obviamente, não é uma esfera espiritual das mais evoluídas, mas um plano de recuperação e tratamento de espíritos, onde lá eles estagiam, tá? Ali eles se tratam, se curam e se instruem para galgar patamares espirituais mais elevados, mais sutis. Agora, no item número 6, por já estar se sentindo emocionalmente confortável, ou seja, se sentindo muito bem, eu entendi que Michele alcançou o que muito desejamos no processo libertador da investigação do inconsciente. Eu vou repetir essa frase. Entendi que Michele alcançou o que muito desejamos no processo libertador oferecido pela investigação do inconsciente, ou regressão terapêutica, como muitos preferem. É o que chamamos na psicoterapia reencarnacionista de ponto ótimo, o almejado, o tão desejado ponto ótimo, que é o relato feito pelo desencarnado, lá no plano astral, de estar imerso em um estado emocional positivo, ou seja, de estar se sentindo bem ou muito bem. Então, lá no plano astral, ela começa a relatar esses bons sentimentos, aquelas mágoas, aquela tristeza, aquela raiva ou ódio, aquela melancolia, aquela fobia ou medo irracional, aquela tendência ou sentimento de querer se vingar, são atenuados gradualmente, à medida que ela é tratada e vai estudando, vão se reduzindo, ela volta a respirar um novo ar de vida. Ela começa a dar um ressignificado à sua vida e começa a vislumbrar a sua própria essência, que é a sua conexão com Deus. Vamos a um termo que é da religião. Com Deus, com o universo,
ou como dizem os católicos, né, com o Pai. Essa conexão com esse Deus que está dentro de nós. É um sentimento de estar imerso no grande todo universal. Porque nós estamos mergulhados no gigante todo, com T maiúsculo, e esse todo está dentro de nós. É a busca da essência. Tá? Na psicologia transpessoal, usamos também o termo self. Tá? Na psicologia junguiana também usamos esse termo. A busca do ser integral. É o nosso self, é o centro da nossa consciência no comando, onde nós jogamos o ego, deixamos o ego bem reduzido e sabemos trabalhar com as nossas sombras, né? Tudo aquilo que está reprimido no nosso inconsciente, lá nos escaninhos do inconsciente, essas sombras que tem ali nossos desejos mais íntimos, ou nossos desejos às vezes mais sutis, nossos desejos reprimidos, e nós conseguimos administrar toda essa relação do nosso self, do nosso ser integral, com o nosso ego e as nossas sombras, que não estão ali por acaso. Tem o seu lado bom também, que visa o processo evolutivo. Nós viemos à Terra para evoluir, assim como vamos encarnar em outros orbes planetários. Dessa forma, eu, como auxiliar dos mentores, chamado psicoterapeuta reencarnacionista, para encerrar o processo investigativo como de praxe, solicitei a Michele que perguntasse ao seu mentor, quer dizer, o mentor dela, que é o maior condutor do processo, é o mentor espiritual que escolhe que encarnação vai ser recordada, que pedaço dessa recordação é importante, quais orientações, conselhos e sugestões que ele poderia fornecer para a sua melhora e evolução na atual encarnação, no sentido de aproveitá-la ao máximo. E assim foi feito. Aproveitamento máximo, aproveitamento real da nossa atual encarnação é o quarto pilar da psicoterapia reencarnacionista. Esse, para mim, é tão importante quanto os outros. Não existe pilar mais importante. Todos eles conjugados e sendo pensados com profunda reflexão, buscamos a busca da nossa essência, da nossa verdadeira libertação, da cura das nossas emoções desequilibradas, da nossa ressignificação do viver, na busca da harmonia, do equilíbrio, do novo entendimento da vida, um novo olhar para o mundo e para nós mesmos. E assim, a psicoterapia reencarnacionista tem como ajudar muito. É o resgate da nossa essência. Mas a vida da matéria continua sendo importante, porque é um estágio importante, imprescindível para a nossa ascensão espiritual, para a evolução do nosso ego ou para a expansão de nossa consciência. Então, falar que a pessoa está sintonizada no passado e no presente simultaneamente é muito importante. Isso é uma prova cristalina que nossa mente não é tridimensional, ela é multidimensional. A IDI, a investigação do inconsciente, ela corta os cordões energéticos com os fatos do passado desagradável. Quando se originam traumas, se originam medos, fobias, complexos, inclusive também de superioridade, tendências depressivas, sentimentos autoritários, sentimento de solidão e tristeza, as principais causas da raiva e do ódio e raiva descontrolados, porque todos nós, não adianta escondermos, tá? Vamos ser realistas, nós ainda temos, tá, essas tendências ainda um tanto
escondidas e tendemos a negar isso. Então a psicoterapia reencarnacionista, ela é realmente um meio de resgate da nossa essência. Já falei essa frase 3 vezes. Ela é um meio de cortar, né, os cordões energéticos do passado para que nós possamos nos transmutar como seres humanos, para que nossas vivências, tá, do passado tragam para nós apenas o que tem de bom. São as nossas características de personalidade, como nossos talentos inatos. E assim, de encarnação em encarnação, nós vamos evoluindo. De encarnação em encarnação, nós vamos amadurecendo. É um amadurecimento psicológico, um amadurecimento emocional, que nos traz equilíbrio. E a partir das investigações do inconsciente, acrescido das sessões de conversa, nós vamos nos aperfeiçoando como seres humanos, ressignificando a nossa vida, expandindo a nossa consciência e buscando novos olhares para tudo. Repito, para a vida, para as outras pessoas, para o mundo de modo geral e para nós mesmos. Então, para vocês que ficaram até aqui assistindo este vídeo com paciência, tá? Também um vídeo bastante longo, assim como o primeiro, vale a pena. Valentim, e outras investigações, relatos de IINP, investigação do inconsciente não pessoal. Por isso, devido aos vídeos serem muito longos para fazer relatos tão detalhados como esse, eu reparti esse assunto em 4 vídeos, em 4 partes. Ou seja, parte 1, vídeo passado. Vamos de novo aqui. Olha o thumbnail dele de novo, tá? Cadê ele aqui? Tá? Ele sumiu de novo da minha tela. Vai aparecer. Procurem por ele. Procurem por ele para assisti-lo. Esse de hoje é a continuação. E aí também nós vamos fazer a terceira parte, que é a segunda ideia de Michele. A segunda de Michele é bem mais detalhada, já é um pouco fora da caixinha, porque entrou em emoção um pouquinho, não é muito não. Tá? Ela já sai de um padrão de facilidade. Foi uma investigação do inconsciente longa, que demandou quase 2 horas, com riqueza de detalhes, que não será possível apresentar tudo para vocês, porque simplesmente ela traz muita emoção. E ali, para o vídeo não ficar também tão longo, eu vou relatar resumidamente a segunda investigação do inconsciente da Michele, que nos traz um aprendizado imenso e magnífico, para que nós possamos refletir. E para nós que nos propomos a nos melhorar, tá? Já anteciparmos, né? Reflexões acerca da vida. O que eu quero da vida? Que ser humano eu desejo ser? Eu quero continuar com a minha vida atual? Quero me tornar uma pessoa melhor, mais sábia? Quero expandir meu intelecto? Quero evoluir moralmente? Quero ser um ser integral, buscando tal homem integral, que o self assuma o comando do meu eu verdadeiro? Ou eu quero viver na mesmice ou na mediocridade? Ou seja, sem realizar nada e não aproveitando a nossa atual encarnação. O que eu posso usar da minha personalidade congênita para me melhorar? O que a psicoterapia reencarnacionista pode fazer por mim? Tá? Quais são as ferramentas que ela tem? Algumas já foram explicadas aqui e continuarão a ser explicadas em outros detalhes, aliás, em mais detalhes. E aí eu convoco a vocês para a parte 3, repito, pela terceira vez, a segunda de Michele e a 4ª parte, que será um 4º vídeo, uma IINP. De novo, investigação do inconsciente não pessoal, que eu já expliquei o que é. Até no início da 4ª parte eu vou explicar novamente,
que é uma investigação numa inconsciente de uma pessoa que deixou o seu nome ser revelado, e ali tem umas riquezas de detalhes também muito interessantes de uma encarnação de uma vida aparentemente muito remota, muito interessante. Eu não vou estragar, não vou dar spoiler. Eu ia dar um spoiler aqui, mas aí eu ia estragar o quarto vídeo um pouquinho. Vou deixá-los curiosos e agradecer a vocês, tá? Por terem assistido o vídeo até aqui. Já estamos em quase 47 minutos, um pouquinho mais curto que o primeiro vídeo. Gratidão por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos e parentes que gostam do assunto. Se inscreva no canal para quem ainda não está inscrito, ative o sininho das notificações para que quando um vídeo novo surgir aqui no canal, você ser devidamente notificado. E pedir desculpas aí pela imagem trêmula, tá? Porque eu estou gravando esse vídeo, comecei a gravar às 17, mais ou menos 17h20, tudo claro, luz natural, e eu lendo ali o relato, escureceu, não pude regular aqui a iluminação, só consegui me deslocar até ali o interruptor para acender a luz. E como não pude regular no meio da gravação, né, a iluminação do meu estúdio, e que é escritório de trabalho, aí vocês estão vendo a imagem trêmula. Não vou reeditar o vídeo, porque tem muitos outros a serem colocados no ar, muito importantes. E depois dessa série sobre regressão às vidas passadas, regressão terapêutica ou IDE, vem um vídeo impactante. Um vídeo também muito interessante para o nosso conhecimento, que é ego e dissonância cognitiva. Essa relação do ego com a dissonância cognitiva que eu vou explicar é muito importante. Será um vídeo extremamente esclarecedor. Um vídeo que nós vamos mostrar para como as pessoas, como elas se perdem, deixando o ego tomar conta da sua vida, crenças falsas, errôneas, e o ego teimoso. Esse ego sorrateiro, imediatista, se mantém naquelas crenças reconhecidamente erradas, gerando um processo que gera sofrimento na pessoa, um conflito íntimo chamado dissonância cognitiva. Esse vídeo, que já está listado para ser o próximo, depois de terminar essa série de 4 vídeos ou 4 partes sobre esse assunto, vai ser um vídeo que eu vou anunciar através de um Reel ou de um short aqui no YouTube para vocês. Um vídeo que será imperdível, devido ao seu caráter esclarecedor. E aí, com pedido de desculpa pelas falhas, principalmente essa agora no final, vejo vocês em breve no próximo vídeo. Terceira parte, qual é o nome? A segunda IDI de Michele. Enfim, beijo no coração de todos, tá? Agora para mim aqui, uma ótima noite. Para quem está assistindo o vídeo de manhã, um ótimo dia ou uma ótima tarde e até lá.